Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre alguns eventos que culminaram para a criação do SUS aqui no Brasil. E nós vamos começar falando dos sanitaristas novamente, que foram os precursores dessa concepção da atuação do sistema público e do Estado para as doenças, na atuação e enfrentamento, tanto na promoção da saúde, quanto no tratamento, quanto na prevenção de doenças, tratamento e oferta de vacinas, bem como pesquisas. Eles começaram, então, um movimento sanitário, né? Eles são conhecidos como sanitaristas, atuaram de uma forma muito grande para a atuação do Estado, no estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, inventaram vacinas, fizeram o Instituto Butantan, organizaram o Instituto Adolfo Lutz, o Instituto Vital Brasil, e a gente pode dizer que aqui no Brasil eles foram um dos grandes precursores dessa questão da saúde. Aqui nós temos, então, novamente, os 5 nomes principais, que é o Adolfo Lutz, o Emílio Ribas, o Oswaldo Cruz, o Vital Brasil e o Carlos Chagas. Nós fizemos um vídeo bem detalhado falando sobre cada um deles e os seus principais achados, que você também pode ver aqui no canal. Então, a partir desse momento que esses sanitaristas começam a atuar aqui no Brasil, começo da década de 1900, várias questões eles vão levantando e vão atuando, tanto de forma de pesquisa, quanto de ensino, quanto de atuação prática, quanto de política. Começa a haver, né, o movimento das conferências nacionais de saúde, ou da Conferência Nacional de Saúde. A primeira Conferência Nacional de Saúde foi realizada em 1941. Na criação do SUS, ou para organizar o SUS, basicamente, essa 8ª conferência vai ser apontada por grande parte dos historiadores como o marco principal, mas muitas coisas que ela defende já tinham sido levantadas aqui na 3ª Conferência Nacional de Saúde. Aqui eu coloquei o link onde você pode ver o que foi tratado em cada conferência e quais as organizações. Basicamente, essas conferências nacionais, ou a Conferência Nacional, ela serve para que todos os pesquisadores, ou a maioria dos pesquisadores, entidades que representam, a sociedade no geral, discutam ações relativas à saúde. Então, cada conferência desta, ela foi ocorrendo de acordo com a situação socioeconômica, política, todo o contexto que envolve a sociedade brasileira. Desde 1941, onde tinha um enfrentamento muito grande com relação às epidemias, né? E ainda a crescente das vacinas, a atuação do Estado nessa oferta e na saúde da população. Mas a gente vai tendo vários movimentos políticos aqui, até chegar na 8ª Conferência de 1986, que antecede a Constituição Federal de 1988 e vai compor o SUS como nós conhecemos hoje em dia. Para quem não sabe, o SUS é o sistema mais complexo de saúde do mundo. Ele é estudado pelas grandes universidades, pelos grandes países. Algum tempo atrás, até, foi usado como modelo de discussão para ser implementado nos Estados Unidos, mas sem grande sucesso, porque realmente é um sistema de uma complexidade muito grande e serve como base para outros países. Também inspirou o Canadá a fazer tratamentos e atenção da saúde regionais e também descentralizados. Então, a gente tem um sistema único, mais complexo do mundo, que inspira e é estudado por outros países, inclusive países já desenvolvidos, né, ou apontados como países desenvolvidos. Bom, então a gente tem esse pontapé inicial, então bem lá, desde o início do século, os sanitaristas eles começam a uma intensa discussão durante as várias conferências nacionais. A gente vai passar pelo período de ditadura, mas o grande marco, né, o grande cenário que vai desembocar no SUS, né, na criação do SUS, ele ocorre a partir de entre 1970 e 1980,
que é o período onde nós ainda estamos sob a ditadura militar, e a gente vai ter um cenário caótico, né, no sentido da saúde. Primeiro que a exclusão da maioria dos brasileiros, porque a assistência nesse momento ela é prestada, ela é encabeçada pelo Instituto Nacional de Previdência Social, onde exclui a maioria dos brasileiros. Ele vai dar uma atenção apenas para trabalhadores com CLT, mas na verdade ele vai ter um desconto em folha relativo à saúde, ou então para que ele tenha acesso à saúde é necessário ter essa contribuição direcionada à saúde, né? Então é uma contribuição à parte. Vamos ter uma assistência privada apenas para aqueles que podem pagar, então a gente vai ter uma situação médico-privada nesse momento, mas longe da classe popular e longe daqueles que são mais vulneráveis socioeconomicamente. Começam não, né? Evidenciam-se algumas assistências filantrópicas, porém essas assistências filantrópicas, como a Santa Casa, por exemplo, não são inteiramente gratuitas, né? As entidades elas começam a se movimentar, muitas associadas às instituições religiosas, e elas geralmente aparecem centralizadas em grandes centros. Bom, com isso, a gente tem uma população altamente doente, né, no Brasil, e a gente sabe que uma população doente ela é maléfica em vários sentidos, porque ela é maléfica no campo econômico, no campo social, no campo geral de uma nação. Uma população doente traz problemas justamente de vulnerabilidade social, de maior desigualdade, porque o indivíduo doente ele não consegue nem sequer ter alternativas para seu sustento. Nesse momento também da ditadura, há uma espécie de incentivo, né, à privatização da saúde, começam a aparecer muitas cooperativas de saúde, que, mais uma vez, trabalha com uma amplitude da desigualdade social, já que essas cooperativas também não são acessíveis pela classe popular. Por outro lado, nesse momento começam a haver movimentos intelectuais, né, onde participam intelectuais, cientistas e religiosos, que vão começar a pensar no ser humano de uma forma integral. A gente lembra também que nesse momento, né, a sociedade começa a repensar, né, um momento pós-guerra mundial. Na Europa há um desencantamento muito grande, começam a ter muitos pesquisadores, intelectuais, filósofos que começam a repensar essa atuação do ser humano de uma forma mais humanizada, de uma forma mais completa, de uma saúde integral. Começam, né, os intelectuais europeus começam a reivindicar, a revisitar, na verdade, as obras de Marx, falando dessa questão do indivíduo e da separação do poder e das classes, e de como a classe que é vulnerável, ela é muito difícil, né, de conseguir se alocar, ela acaba sendo marginalizada por sua própria existência. Na Europa, Foucault é um dos grandes responsáveis por investigar o campo da saúde em si. Ele faz plantão nos hospitais psiquiátricos, falando sobre a questão da saúde, dos modos de saúde, dos manicômios. Para quem vai investigar depois a questão da saúde, da história do direito, Foucault aparece com grandes discussões. Ele fala de pensamento médico, ele fala da questão do sistema hospitalar, dos manicômios em si. Ele vai trabalhar bastante nisso. E ele é influenciado, né, pelos pensamentos de Kant com relação à razão, Freud, né, e suas aplicações clínicas, e também pelo Deleuze. E o meu orientador agora do meu segundo doutorado, ele foi orientando do Deleuze, e isso aqui é bem interessante, porque Deleuze também, ele, Derrida, eles vão trabalhar com essa reflexão a respeito da saúde e do indivíduo como um todo, e a Judith Butler também, que vai influenciar esses pensamentos do humano, né, como todo, e das desigualdades socioeconômicas que continuam a marginalizar esse indivíduo. E essas pessoas vão influenciar grandemente também esses intelectuais, filósofos, cientistas brasileiros,
e que procuram, nesse momento, mediante essa situação caótica, uma solução para trabalhar com a saúde. E a saúde preconizando a saúde como um todo e o desenvolvimento do país e a diminuição das desigualdades sociais, se não uma busca até pela solução, né, dos problemas de desigualdades sociais. Aqui eu trouxe para vocês alguns dados com fonte da Fiocruz do que acontecia nesse momento. Em 1993, em São Paulo, a cada 1.000 crianças que nasciam vivas, 90 iam morrer, né? Morriam, na verdade. Isso significa uma morte de 9% das crianças que nasciam. Entre os anos de 1972 e 1976, ou seja, num período aí de 5 anos, morreram mais de 1.417.500 crianças, né? Que morreram por falta com fatores associados à questão econômica, que eram causas evitáveis, associadas à desnutrição, à falta de saneamento, como a difteria, coqueluche, sarampo, tétano, poliomielite e doenças diarreicas, né? Esse valor populacional significa uma cidade maior que a cidade de Campinas hoje. Bom, 72% dos que morriam no país tinham menos de 50 anos de idade, e desses, 46,5% eram crianças menores de 4 anos, para a gente ver a situação caótica que se encontrava esse momento aí pós busca, né, de renovação com relação à saúde. A maioria das mortes estavam sim ligados à pobreza, e um dos dados interessantes é que houve um surto de epidemia que a ditadura conseguiu, o sistema de ditadura conseguiu esconder durante 4 anos em São Paulo. E aqui tem uma foto, inclusive, que fala desse momento de epidemia de meningite na cidade de São Paulo, e os internamentos ligados, nesse momento, à saúde mental sem quaisquer controle. Então, o setor privado começou a instituir vários manicômios, né, vários sanatórios pelo país, e as pessoas internavam seus entes sem qualquer tipo de controle. Então, tem alguns casos famosos, como um menino de 17 anos que o pai encontrou maconha, internou, maridos que queriam se livrar das mulheres, ou filhos que queriam se livrar de pais, acusavam, né, internavam de uma forma compulsória, acusando de doente mental, e dali eles conseguiam se livrar das pessoas, né? E não havia nenhum controle máximo sobre isso. Existem muitos casos, existem filmes que falam sobre várias histórias de internações desse tipo. Então, como a gente pode ver, nesse momento a gente estava realmente na questão da saúde, num período muito delicado da história do Brasil. Então, a gente vai ter o movimento da reforma sanitária brasileira, que começa a suscitar pelo questionamento de várias classes, das pessoas e de várias classes. Aqui na foto nós temos o movimento realizado pelo COFEM, na atuação das enfermeiras indignadas, também há aqui vários movimentos populares reivindicando essa saúde, falando que saúde não é mercado. Como eu já falei, a privatização ela estava sendo muito beneficiada de certa forma, os hospitais privados que deveriam servir até mesmo a previdência, né? Eles começaram a surgir com vários tipos de incentivo. O Paim, ele fala o seguinte: o movimento da reforma sanitária brasileira constituiu-se no processo de amplas mobilizações da sociedade brasileira pela redemocratização, expressou a indignação da sociedade frente às aviltantes desigualdades, à mercantilização da saúde e configurou-se como ação política concertada em torno de um projeto civilizatório de sociedade inclusiva, solidária, tendo a saúde como direito universal e cidadania. E aqui nós colocamos algumas entidades que começaram a se movimentar para atuar fortemente. Entre elas, a atuação do movimento estudantil, as semanas de estudo sobre a saúde comunitária, realizada a primeira vez em 1974, e os encontros científicos dos estudantes de medicina. Além disso, os sindicatos médicos,
o Conselho Nacional de Medicina e na Associação Médica Brasileira, a criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, a SEBS, que existe até hoje, e a criação brasileira de pós-graduação em saúde coletiva, a Abrasco, em 79, que também existe até hoje. Então, a gente pode ver que essa movimentação envolvendo os intelectuais, cientistas, todo mundo começou através dessa indignação desse Estado que estava chegando à saúde, não apenas se movimentar, mas também se unir e criar diversos tipos de associações, né, de associações de sociedades, associações de pessoas que começaram a lutar para que a saúde fosse democratizada. E aí a gente tem o grande marco que esses movimentos eles começam a crescer, e a gente vê que aquelas conferências lá, a Conferência Nacional de Saúde, elas continuam ocorrendo, existe até hoje existe de 4 em 4 anos, ela é organizada pelo Ministério da Saúde, nesse momento não tem, né, nesse momento a gente está ainda no período da ditadura, no final da ditadura, quase antecedendo aí a Constituição de 88, e a gente tem aqui um debate da 8ª Conferência Nacional da Saúde, que é apontado pelos estudiosos, né, pelos dados históricos como grande marco. Então, aqui a gente vai ter 5 dias de debates, mais de 4.000 participantes, 135 grupos de trabalho, que a gente chama de GT, que são grupinhos que vão discutindo soluções, e os assuntos debatidos nessa conferência foram a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial. Essa conferência gerou um amplo relatório que que tinham representantes políticos e de sociedades de diversas categorias, como a gente já falou anteriormente, e que preconizaram ou antecederam a forma com que a Constituição Federal, que seria promulgada em 1988, viria a olhar a saúde. Então, nós temos aqui a Constituição Federal de 1988, ela explora o contexto da saúde entre os artigos de 196 ao artigo 200. Eu coloquei aqui que o 196 ao 198 vai preconizar exatamente sobre o SUS. Depois, ele regulamenta as possibilidades de saúde já no campo mais aberto. Mas no artigo 196, nós temos aqui que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Aqui a gente pode observar que aquela ideia que se tinha anteriormente de um modelo de olhar para a saúde só como se fosse um modelo biomédico, aonde a gente tem saúde é sinônimo de ausência de doença, aqui a gente já vê a evidenciação do modelo biopsicossocial, ou seja, aquele que olha o indivíduo não só pela doença, né? Ele não vai só estar direcionado a tratar a doença, ele vai trabalhar com promoção de saúde, proteção e recuperação. Então, ele prima, né? Ele vai preconizar uma sociedade que evita a doença. Então, antes de chegar à doença, a gente trabalha com a promoção da saúde, porque trabalhar com a promoção da saúde é muito mais barato e muito melhor para a sociedade do que esperar que a doença venha para que esse cidadão seja tratado. Bom, no 197, ele coloca o seguinte: são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, a gente vê que agora há um controle na questão da saúde. Então, são ações que vão regulamentar essas organizações, esse sistema de uma forma geral, e a gente pode ver aqui que agora não tem mais aquela possibilidade de uma instituição atuar como eram antigamente. Então, por exemplo, na questão nos sanatórios, dos hospícios, onde se
internava compulsoriamente, sem nenhum tipo de evidenciação, sem algum tipo de controle. Agora não, agora nós temos um controle, então, desse sistema de saúde que se estabelece aqui, seja público ou seja privado. E o 198 diz que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: a descentralização, com direção única em cada esfera do governo, o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e participação da comunidade. Então, isso aqui a gente vê que está na Constituição Federal, que a gente chama da Carta-Mãe, da Carta Magna, onde a gente tem o ordenamento jurídico do Brasil, né, de um país, nesse caso do Brasil. Então, a gente vê que, nesse caso, a saúde já vai estar, ou está preconizada na própria Constituição, e vai dizer mais ou menos, né, como resultante daquele relatório lá daquela conferência, essa proposta de descentralização, atendimento integral, com priorização à promoção, né, à prevenção, promoção e prevenção, promoção da saúde, prevenção de doenças, e a participação da comunidade. Então, não é mais não é só apenas o governo que estabelece o que será feito, como era anteriormente, mas a comunidade que, participando, diz também o que precisa ser feito em uma determinada região, podemos dizer assim. Bom, então a gente vê que a Constituição de 88, ela já preconiza essa responsabilidade do Estado com relação à saúde, mas o SUS, né, em sua concepção, ele vai ser criado 2 anos depois, com a Lei 8080, 30 anos do sistema, hoje, né, tem mais de 30 anos, de criação do Sistema Único de Saúde. Então, a lei número 8080 é que vai se estabelecer. Essa lei 8080, o que ela vai dispor? Sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e organização e funcionamento dos serviços correspondentes, instituindo o Sistema Único de Saúde. Então, ela tem na Constituição brasileira, nós temos o ordenamento geral, e depois nós vamos tendo as outras leis complementares, que é para de dirimir, né, ou esmiuçar como funciona cada artigo, como deve funcionar cada artigo. Então, não se mexe na Constituição, e essas leis vão sendo criadas tendo como base a Constituição Federal. Então, essa lei atende desde a mensuração, diz que o SUS, né, a Lei 8080, ele vai atender de forma integral desde a mensuração de pressão, que é o tratamento ali, a assistência mais simples, até o transplante de órgão. A estrutura desse sistema também ele é bem robusta. Ela vai envolver o Ministério da Saúde, os estados e municípios, conforme determina a Constituição Federal, e cada ente tem suas corresponsabilidades. Aqui estão os entes que atuam nessa organização: o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Conselhos de Saúde, Comissão de Intergestores Tripartite, Comissão de Intergestores Bipartite, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretário da Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde. Então, a gente vê que é um sistema onde todos esses órgãos, todas essas secretarias, esses participantes, eles vão atuar de forma efetiva e estabelecendo e direcionando políticas, né, que devem ser, ao mesmo tempo que centralizada, ela não é centralizada, né? Então, ela tem uma organização que vai estar unindo, né, decidindo, viabilizando, mas você tem os guarda-chuvas ali de atuações dos outros órgãos, outras secretarias, e vão de larga escala. Bom, os princípios do SUS. Os princípios do SUS são uma coisa muito cobrada nas áreas da saúde, e não podemos, é muito fácil a gente confundir quando a gente é inquirido. Nós temos 2 princípios: os princípios existenciais, tá? Que são que concebem a própria existência do SUS,
e os princípios organizativos, que é como ele se organiza. Como princípios existenciais, nós vamos ter a universalização, a equidade e a integralidade. Então, o SUS, como princípio existencial, a sua existência ele deve ser atuar de forma universal, atuar para equidade e atuar de forma integralidade. Depois nós vamos discorrer um pouco mais nessas conceituações. Os princípios organizativos é como esse sistema ele é organizado. Então, ele é regionalizado, então a gente não vai ter mais a centralização em grandes centros, mas nós vamos ter ele espalhado pelas regiões do país e adotando ali o sistema e necessidade de cada região. Ao mesmo tempo que ele é hierarquizado, então ele vai desde a atenção primária, que vai estabelecendo num campinho pequeno, como as UBSs, e vai aumentando de acordo com a complexidade. Ele é descentralizado, ou seja, ele parte de uma descentralização, como eu falei, dessa atuação regional e de diversas secretarias, de acordo com a necessidade, mas ele tem o comando único, né, do Ministério da Saúde, que deve atender, né, que deve dizer o que pode e o que não pode, para que haja essa viabilização como sistema único. Então, ao mesmo tempo que ele é descentralizado, ele vai ter uma força maior que vai comandar tudo isso. E ele tem que ter a participação popular. Então, ele tem que ser atendido também, ele tem que ter ações, né, de acordo com a participação popular, que vão, né, dizer o que deixar bem específico a carinha de cada UBS, de cada instituição, porque essas iniciativas, essas comissões populares também terão atuação efetiva. Então, tem princípios existenciais, que ele existe para quê, né? Ele existe para trazer a universalização, para trazer a igualdade, para promover a integralidade entre os cidadãos, e tem os princípios organizativos, que a gente pode dizer que é a questão como vai fazer, né? A estrutura de como isso vai ocorrer. São dois princípios que a gente não pode confundir. Existencial, porquê da sua existência, e organizativo, como ele se organiza no sentido de físico, né? De sentido de estrutura física e logística da saúde. Tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.